Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Quero sentar-se, por gentileza. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se multiplique sobre a sua vida. Seja uma noite de bênção para você, tá? Porque Deus, quando nos reúne, quando nos leva, irmãos, mais perto dele, através da busca, do clamor, é que Deus tem coisas bonitas para falar conosco. Aproveite a oportunidade. Dê ouvidos ao que o Senhor tem a nos ensinar. Dê ouvidos àquilo que Deus tem a nos dizer, para sair daqui transformado. Eu tenho que passar em um culto como este, irmãos, e sair daqui, mudado, transformado. Não tem momento melhor para o Senhor falar conosco, a não ser este agora, onde a palavra será ministrada, porque aqui Deus fala com tudo e com todos. A Bíblia diz que tanto o querer quanto efetuar pertence a Ele. E o mesmo é o Deus que opera tudo em todos. Então Deus conhece sua necessidade, a minha, a nossa. Deus conhece, sabe do que precisamos. Só precisamos deixar que Ele nos ensine. Só precisamos deixar que a sua presença nos conduza e vamos sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém, pessoal? Hoje eu estou falando sobre um assunto que é de suma importância, como todos dentro da palavra de Deus, mas o de hoje, irmãos, é aquele que nos encaminha para mais perto de Deus. E esse deve ser o clamor do nosso coração, esse deve ser o anseio de nossa alma, estar sempre o quê? Mais perto de Deus. Mais próximo do Senhor, sabe? E tem tantas coisas que tentam nos afastar, nos levar para distante, nos levar para longe, sabe? Nos tirar desse convívio com Deus, dessa coisa maravilhosa que o Senhor Deus procura trazer sobre as nossas vidas, e nós muitas vezes não percebemos o quão distante estamos do Senhor, o quão longe estamos de Deus. Temos aquela visão, a pessoa fala, poxa, mas eu estou indo à igreja, eu estou participando dos cultos, já está ótimo, excelente, será que é só isso que Deus pede? Será que é só isso que Deus quer de mim e de você? É só isso que o Senhor exige de nós, que participemos dos cultos na igreja? Que venhamos à igreja aos domingos, levantemos as nossas mãos e digamos glórias ao Senhor. Será que é isso que Deus está pedindo para mim, para você? Será que é esse o clamor, a busca que o Senhor Deus pede? Tem um caminho correto, irmãos. Tem uma forma correta. E tem algo que é indispensável para a nossa comunhão com Deus. Sem aquilo que vamos meditar aqui, meu irmão, sem aquilo que vamos falar aqui, não há comunhão com Deus, não há plenitude de Deus, não há manifestação do poder de Deus. Então, ouça o que o Senhor Deus tem para nós por sua palavra, para que no momento em que orarmos, você receba de Deus aquilo que é seu por direito. Vamos entender isso? Carta do apóstolo Paulo às igrejas da galáxia. Sabe aonde é isso? Gálatas, exatamente, capítulo 3. Vamos. Gálatas, capítulo 3. Lá o versículo 5 é o nosso. Esse versículo é muito revelador, irmãos. Pela manhã e 5 da tarde não deu para ver todo o versículo. O tempo é curto para ver tudo. Mas a primeira parte dele já vai nos ajudar bastante. Aí no outro domingo nós continuamos as demais. Mas a primeira parte dele já vai nos ajudar bastante. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá? Se você não tem a Bíblia, acompanha nas nossas televisões, nos nossos monitores aí. Diz o seguinte, irmãos. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu vou ler novamente. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, irmãos, tem revelação de sobra para nós. Mas vamos continuar, vamos começar aqui
do que o apóstolo começa dizendo no princípio do versículo: aquele que vos dá o Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus. Entenda uma coisa: Deus te deu o Espírito Santo. Jesus chega a dizer o seguinte: eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Se eu não subir, ele não descerá. Então é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Então Cristo foi morto, ressuscitou, andou um tempo com os discípulos e foi o quê, irmãos? Ascendeu aos céus, para que o Espírito do Senhor viesse. Deus nos dá o Espírito. Se você olhar, irmãos, a igreja do primeiro século, a igreja iniciada pelos apóstolos, começada por Cristo, depois os discípulos e os apóstolos, a igreja tinha, sabe, essa preocupação com que todos recebessem o Espírito Santo. Que todos tivessem o Espírito Santo. Essa era uma preocupação da igreja. Coisa que muitas vezes, irmãos, nós não temos essa preocupação, está passando batido. Sim, não há comunhão com o Espírito Santo. Não há, sabe, aquela busca pela presença do Espírito Santo. Pode perceber que cada oração nossa é por tantas outras coisas. A pessoa fecha os olhos para orar, logo aparecem as suas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, é a minha casa, é a minha família, é o meu lar. Só que saiba que a Bíblia ensina que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas. Que tem situação que eu e você precisamos ser ensinados, mas que se o Espírito não tiver liberdade em nossas vidas, nós não vamos aprender. É como tentar convencer alguém de algo. Sabe, a esposa que sabe que o marido vem a primeira vez na igreja, ele fala assim: tudo bem, amanhã eu vou à igreja com você. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Aí ela pega o celular e manda uma mensagem: pastor, amanhã meu marido vai na igreja a primeira vez, pastor. E olha, está acontecendo isso e isso. O senhor poderia falar desse assunto naquele culto amanhã? Para falar com ele? Não é assim que funciona, porque eu não tenho capacidade de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Se eu entrar por esse lado, eu estarei dando um recado meu, e um recado meu não vai ajudar. Quem trabalha é o Espírito de Deus, é Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem da justiça e do juízo que há de vir sobre a terra. Eu não tenho essa condição. Então eu preciso estar o quê? Atento às coisas que trazem o Espírito Santo. Por isso Deus nos dá o Espírito, que é aquela condição de uma mesma mensagem falar com várias pessoas que enfrentam situações e circunstâncias diferentes em suas vidas. Deus pelo seu Espírito dá essa capacidade. Tá? Então, Ele nos dá o seu Espírito, que nos ensina a verdade, que nos mostra. A igreja primitiva, eles tinham essa preocupação, que todos deveriam ter o quê? O Espírito Santo. Eu vou te mostrar, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Marque sua Bíblia aí. Caso dê tempo, nós voltamos. Marque sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo, em suas viagens missionárias, desceu à cidade de Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos, homens de Deus, mas que faltava algo em suas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Os versículos primeiros. Vamos lá? Está escrito aqui, irmãos: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o quê? Veja que Paulo chega, Apolo está em Corinto, Paulo passando pelas regiões superiores chega a Éfeso. Ali ele encontra alguns discípulos. E a primeira preocupação de Paulo em perguntar algo a eles é o quê? Vocês já receberam o Espírito Santo?
Logo aqueles homens olham para Paulo e dizem: hã? Espírito Santo? Sabe aquela cara, aquele gesto de espanto? Hã? Espírito Santo? Nós nem sabemos que o quê? Que existe isso. Por isso o Senhor Deus falou através do profeta Oséias, né? Capítulo 6, versículo 3. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento, a falta de informação nos leva a perder coisas grandes que Deus tem reservada para nós. Quando nós não conhecemos, quando nós não nos preocupamos em saber, quando nós não temos, irmãos, esse interesse, sabe, de aprender do Senhor, perdemos coisas maravilhosas. Eles eram discípulos, eles eram homens de Deus e estavam realizando o quê? A obra. Mas não tinham o Espírito Santo. Coisa que Jesus disse o quê? Em Atos capítulo 1. Vocês não vão sair de Jerusalém enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. Atos 1:8 diz: e recebereis poder quando vier sobre vós o meu Espírito, aí vós sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judeia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Eles precisavam desse poder para realizar a obra. Como eles estavam realizando a obra sem o poder do Espírito Santo? E o Paulo falou: mas vocês não receberam? Não, nós nem sabemos que existe. Como o Senhor Deus ensina, né? Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e ouvir-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não? Tanta coisa que nós não sabemos. Tanta coisa que nós não conhecemos. Mas só vamos receber se o quê, gente? Se clamarmos ao Senhor. Se invocarmos o teu nome. Se tivermos a curiosidade de saber: ei, Deus não te mostrará nada, não te ensinará nada, a não ser que você queira aprender. A não ser que você queira saber. É como eu falei, por exemplo, o caso da oração. Irmãos, eu não nasci sabendo orar. Tem pessoas que até hoje não sabem orar. Pastor, eu não sei orar. Ninguém nasceu sabendo. Mas um dia eu falei: Senhor, eu quero aprender a orar. Os discípulos não pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar? Não é verdade? Um dia eu falei: Senhor, eu quero aprender a orar. Tinha dia que eu ficava parado na presença de Deus de joelho ali, sem falar coisa nenhuma, e ficava glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Eu imagino que Deus olhou e falou: esse camarada quer orar, né? Esse camarada quer aprender a orar. E Deus foi nos dando o quê? Palavras de oração. Deus não vai dar nada a mim e a você que nós não estejamos o quê? Dispostos realmente a buscar por aquilo. Aplicar o coração. Então tem muita coisa que nós não sabemos. Ele diz: clama a mim e eu vou te ouvir. E eu vou te anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. E ele revela o que está oculto e o que está escondido. Ele faz. Ele mostra. E Paulo olha para aqueles homens e diz assim: mas vocês não receberam? Aí ele pergunta aqui, ó, no versículo 3, olha lá. Atos 19:3. Em que batismo foste então batizados? Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E isto é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? E falavam línguas e profetizavam. Evidência da presença do Espírito Santo. Línguas estranhas. Eles falavam línguas e profetizavam. E o que é importante eu e você sabermos: Paulo não foi lá dar o Espírito Santo para eles. Paulo foi lá informá-los de que havia um Espírito Santo. Como na carta aos Gálatas nós lemos: Deus nos dá o Espírito. Paulo foi lá informá-los que eles tinham o direito de receber o quê? O Espírito Santo. Falou: o batismo de João
foi para arrependimento, remissão de pecados. Mas o próprio João pregou dizendo o quê? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que é mais poderoso que eu, o qual não sou digno de me abaixar, tomar as suas sandálias e levar. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é necessário passarmos pelos batismos, água e fogo. Água, Espírito Santo, fogo. O Paulo faz o quê? Explica, ensina e impõe as mãos. Quando impõe as mãos, eles passaram a falar. Mas falar o quê? Outras línguas. E a profetizar. O que é profetizar, irmãos? É repetir as palavras dadas pelo Senhor. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele não tem dificuldade de guardar o que o Senhor Deus lhe ensina. Ele não tem dificuldade de repassar, de falar, de dizer. A falta da presença do Espírito Santo faz com que o nosso coração não seja um coração boa terra. A semente cai ali, mas a ave de rapina vem e leva. Hoje ele sabe, hoje ele está feliz com aquilo que ouviu, amanhã já esqueceu tudo. Irmãos, muitos de nós estamos há décadas na presença de Deus. Décadas, 10, 20 anos. Brinquei pela manhã, tem pessoa que começou junto com o missionário do ministério, tem 40 e tantos anos, 42 anos de Igreja da Graça. Mas não foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Sabe por quê? Porque o fulano falou que eu não podia. Beltrano disse que não era. Porque Deus não me dá. Porque eu não sou digno disso e daquilo. Vem cá. Se a Bíblia diz que Deus te dá o Espírito, quem é o homem para te impedir de receber? Quem é o homem para te impedir de receber? Se você está na presença do Senhor, meu irmão, se a senhora está na presença de Deus, minha irmã, quem é o homem que pode dizer que você não pode receber? Entendeu? Se foi Deus que escolheu te dar. O Espírito Santo é um presente de Deus. É o representante legal do Senhor Jesus nas nossas vidas. É o representante legal de Deus em nós. É o que nos leva a ser testemunhas de Cristo. Sem Ele não dá. Eu imagino Paulo olhando para esses discípulos e dizendo: puxa, como é que esse pessoal está fazendo a obra? Com que poder? Em que poder estão operando? Sem o Espírito Santo a igreja não cresce. Sem o Espírito Santo a igreja não se alimenta. Sem o Espírito Santo a igreja não é avivada. Então é necessário que essa comunhão, e tem muito mais, gente, que só o Espírito do Senhor pode trazer. Paulo fez questão, os discípulos, os apóstolos, todos eles faziam questão, e nós, no que está acontecendo, às vezes estamos distantes, limitados pela religião, limitados pelo que as pessoas dizem. Ouça, tudo que recebemos de Deus não é por merecimento. Eu não mereço, pastor. Claro, nós não merecemos coisa nenhuma do Senhor. Não é pelas obras, e sim pela graça. É pelo preço que Ele pagou. É por aquilo que Ele sofreu. Ninguém pode se julgar melhor do que o outro. Por quê, irmãos? Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe? Até porque se eu for desta forma, nem Cristo me dará ouvidos. A Bíblia diz de um fariseu que estava no alto do monte orando. E Jesus observando. O fariseu orava: meu Deus, porque eu não sou como esse pecador, eu não sou como essa pessoa, eu não sou como esse que faz o quê? Que peca, que faz isso ou aquilo outro. Eu devolvo o dízimo do endro, do cominho, eu devolvo o dízimo do fruto do campo, eu sou isso e sou aquilo. Mas havia um pecador que estava de joelho, irmãos. Havia um pecador que estava ajoelhado e quando orava ele batia no peito e dizia: Senhor, você é propenso a mim. Homem pecador, você é propenso a mim. E Jesus disse: o fariseu orou dele para ele mesmo, não foi justificado. Agora aquele que estava ali da presença do Senhor se humilhando, saiu daquele lugar justificado. Por quê? Porque reconhecia a sua condição falha, reconhecia que apesar do que ele fazia, eu não tenho que estar dizendo a Deus porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Deus sabe.
Mas não é pelas coisas que fazemos que recebemos, e sim pela graça, irmãos, que nos foi dada. É através do sacrifício de Cristo. Entenderam isso, sim ou não? Deus nos dá o quê? O Espírito. E a presença do Espírito, ela vai estreitar a minha, a nossa comunhão com Deus. A presença do Espírito Santo, ela vai nos aproximar de Deus. Como, pastor? Como? Carta do apóstolo Paulo à cidade de Roma. Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 5. Romanos, capítulo 8, verso 5. Vou esperar você encontrar. Romanos, capítulo 8, verso 5. Diz o seguinte. Pronto? Preste atenção nisso. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vamos ao 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, pode ver Espírito letra maiúscula, é o Espírito de Deus. A inclinação do Espírito é o que, gente? Vida e paz. Agora, Deus te mostrar. Bom, veja o que o Senhor está dizendo aqui através de Paulo. Porque tudo aquele que é carne, é somente carne. E a carne leva à morte. Em todas as áreas. Eu vou te mostrar aqui o que significa carne. Deixa eu te mostrar. Porque às vezes a pessoa pensa o quê? Carne naquela situação acusatória, que já está acusando e tal. Não, não. Tem coisas, meu irmão, que são da carne e você nem percebe. Pensa que está fazendo a vontade de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Veja, você encontra pessoas o que? Atribuladas. Já viu a pessoa sem paz? Já viu alguém atribulado? Já ou não já? Estou atribulado, eu estou atribulado. Por que você está atribulado? Qual a razão dessa tribulação? Aí a pessoa diz, a razão da minha tribulação, pastor, é o meu marido. O meu marido é perturbado. Ele é isso, ele é aquilo e tal. Por conta dele eu sou atribulada. Ou ele, pastor, a razão da minha tribulação é minha esposa, porque ela é perturbada assim, ela apronta isso, ela faz aquilo. Ou os dois, pastor, a razão da nossa tribulação são os nossos filhos, porque olha, eu não aguento mais, esse menino não obedece ninguém, ele não respeita ninguém, e está aprontando isso e aquilo, e por isso eu sou o quê? Atribulado. Irmãos, a pessoa não tem paz, ela é atribulada não pelas circunstâncias. É que a falta da presença do Espírito de Deus na vida dela, a leva a ser uma pessoa atribulada. Porque eu posso passar por qualquer circunstância, nós podemos passar por qualquer situações, mesmo tempestade o quê? Fortes. Exemplo, Jesus entra no barco com os discípulos. Cada um assume a sua posição e Jesus vai para a parte de baixo do barco. E eles estão atravessando um braço do mar. No meio do caminho vem uma tempestade. E eles começam a lutar, irmãos. Um luta de um lado, um luta do outro. Ele rema daqui, outro rema de lá. E vira a vela para cá, vira a vela para lá. Toda aquela luta, aquela batalha. E o barco está enchendo de água. O barco está enchendo de água e está para afundar. Um dos discípulos, Pedro, desce e fala assim, Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, não? Como quem diz, olha aqui, ó, se esse barco afundar, o Senhor está dentro, o Senhor vai junto, o Senhor vai morrer conosco. O Senhor não se importa, não? Jesus levanta, acorda do seu sono, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança, e ele olha e diz, como é que vocês ainda não têm fé? Eles ficam que abismados naquele momento. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem.
Aquele que estava o quê? Dormindo no meio da tempestade. Mas até então Pedro não tinha o Espírito Santo. Houve uma ocasião que Jesus estava reunido com eles e soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas até então Pedro não tinha. Faltava-lhe. Aí o que acontece? Jesus morre, ressuscita, eles lá, irmãos, no dia da festa de Pentecoste, são todos cheios do Espírito Santo, o Pedro está fazendo a obra, todo mundo fazendo a obra, vem um homem, Atos dos Apóstolos 12, Herodes, prende a Tiago, mata a fio da espada, e deixa preso quem? Pedro, esperando passar a Páscoa para apresentar Pedro também e matá-lo, porque a morte de Tiago tinha agradado a alguns judeus. E agora ele mataria também Pedro. Então ia passar a Páscoa hoje, amanhã o Pedro seria o quê? Morto. É mais ou menos a pessoa que hoje, irmãos, em países onde tem pena de morte, ela está no corredor da morte, sabendo que vai morrer no outro dia. Como você ficaria se recebesse uma notícia que vai morrer amanhã? Você ia deitar e dormir? O mundo vai acabar amanhã, viu? O mundo vai acabar amanhã. O que você faria? Então eu vou dormir, que é para eu aproveitar mais dormindo. Você ia dormir? Não. Você ia procurar fazer alguma coisa. Puxa, se não tem solução mesmo, vem cá a família, vem cá fulano, vamos ficar aqui e tal, vamos aproveitar esses últimos instantes. Você ia ficar fazendo alguma coisa. E se estivesse muito longe, não desse tempo do outro familiar chegar, você ia dormir? Pedro foi preso e tinha 4 quartenos de soldado, ou seja, pelo menos, irmãos, 16 soldados à sua volta, armados com lança. Tudo para evitar que Pedro o quê? Fugisse. E o que Pedro estava fazendo no meio dos soldados? Sabendo que ia morrer no outro dia. O que Pedro estava fazendo no meio do soldado? Dormindo. Agora eu te pergunto, com quem ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Com Jesus. E quem lhe capacitou a agir dessa maneira? O Espírito Santo. Coisa que ele antes não entendia. Ele chegou, Senhor, o Senhor não importa não, nós vamos perecer, o barco vai afundar, nós vamos morrer. E agora estava o mesmo Pedro, em uma outra situação diferente, é claro, mas com a mesma o quê? Paz, com a mesma tranquilidade, mesmo sabendo que as notícias não eram boas. Quando o Espírito do Senhor, irmãos, ele está na nossa vida, nós não perdemos a paz independente das circunstâncias. Ou seja, eu posso ficar, irmãos, apreensivo um momento, podemos ter até determinadas preocupações, mas nada que nos faça o quê? Perder o juízo. Nada que nos faça perder a paz. Por quê? A inclinação do Espírito é vida e paz. Então se a pessoa anda atribulada, ela está perturbada, não é a circunstância, não são as tempestades, não são as pessoas à sua volta, ela está precisando de uma comunhão maior com o Espírito Santo, ou até de quê? Receber o Espírito Santo. Tá? O Espírito do Senhor nos inclina o quê? Para a presença do Senhor. Olha mais à frente. 7. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra? Pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem o quê, gente? Agradar a Deus. Sabe, toda inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Quando fala inclinação para a carne, a pessoa pensa logo o quê, irmãos? Ela pensa logo, inclinação para a carne, pastor, deve ser prostituição, fornicação, adultério e tal. Sim, também, mas não é só isso. Tem coisas que nos surpreendem e nós nem percebemos que estamos na carne. Nem percebemos que estamos na carne. Toda inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que tentam agradar a Deus fazendo algo. Ele quer fazer algo para agradar a Deus. Só que aquilo que ele está fazendo não veio de Deus. Não vem de Deus. Sabe? Por quê? Quem está na carne? 8.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem duas coisas que nos impedem de agradar a Deus. É o estar na carne. E a outra é o quê? A falta de fé. Sem fé é o quê? Impossível. Então, quando eu estou na fé, é porque eu ouvi a palavra. A fé vem pelo? Romanos 10:17. Vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Então eu recebo a fé. Quando eu recebo a fé, eu estou recebendo a orientação que vem de Deus. Então eu já não estou na carne, porque eu fui o quê? Orientado por Deus. Agora, quando o que eu faço pode até parecer ser algo bom, mas se eu não fui orientado por Deus, estou fazendo pela carne. E se estou fazendo pela carne, pode ser aplaudido pelas pessoas, mas vai ser recusado por Deus. Por quê? Os que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Sabe, eu gosto muito do exemplo, irmãos, na palavra do Senhor, que é para nós aqui o necessário. O caso do Uzias, rei, irmãos, em Israel. Um jovem que começou a reinar, tendo como mentor, como tutor, o Zacarias, sacerdote. E Zacarias lhe ensinou a lei do Senhor. Enquanto ele deu ouvidos a Zacarias e a lei do Senhor, Deus o fez prosperar todos os dias da sua vida. Irmãos, não teve reino a não ser o de Salomão, que prosperou como o reino de Ezequias. De Uzias. Não teve o reino, senão de Salomão. Esse Uzias, irmãos, inventou armas de guerra. Esse Uzias equipou o seu exército. Esse Uzias restaurou cidades, recuperou cidades que tinham sido perdidas, trouxe novamente, entregou as suas respectivas repúblicas. Você é daqui, você é dali. Ele restaurou tudo. Deus foi com ele e fez ele prosperar muito. Mas um dia, no auge dessa prosperidade, no auge dessa abundância, ele fez algo que, irmãos, eu procuro entender Ezequias. Nós pensamos como pessoas. Ezequias não, Uzias. Eu procuro entender o Uzias. Pensa como pessoa. Veja comigo. Ele está muito feliz com Deus. Está ou não está? Sim ou não? Tudo dando certo, o reino prosperando, as coisas acontecendo, o exército crescendo, impostos, irmãos, chegando, a riqueza transbordando no reino, as nações vizinhas, amigas. O seu reino se estendeu até perto do Egito. Então ele está o quê? Feliz com Deus. Sabe a pessoa que está feliz com Deus, ela fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus? Já passou por isso? Já ou não já? Você fica tão agradecido, você fala, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. O Uzias, eu imagino, era esse o pensamento dele. Eu vou fazer alguma coisa. Para agradar, eu tenho que fazer alguma coisa. O que o Uzias fez? Ele pegou o incensário e foi para onde? Para o templo. Para o altar de Deus. O altar onde não tinha idolatria. O altar onde não tinha deuses estranhos. O altar onde se sacrificava somente ao Deus de Israel. Foi para lá que ele foi. E pegou incensário. E falou, vou queimar incenso. Para quem? Para quem, igreja? Para Deus. Mas essa é a questão. Deus tinha pedido isso para Uzias? Deus havia feito para ele esse pedido? Então, por mais que ele estava fazendo uma coisa boa, não era Deus que havia pedido a ele. Portanto, Uzias estava na carne. E nós estamos vendo o quê? Que nenhuma obra da carne pode o quê? Agradar a Deus. Por mais que seja boa. Aí os sacerdotes tentaram o quê, irmãos? Impedir Uzias. Não faz isso, Uzias. Deus não vai se agradar. Mas ele falou, poxa, ele era o rei, ele tinha toda a autoridade e queria fazer algo mais. E insistiu e entrou. Quando ele entrou, irmãos, dentro do templo, ele foi ferido de uma lepra. A lepra saiu na testa do Uzias. Aí você olha e fala, puxa, mas como Deus é mau, né? Uzias só queria fazer alguma coisa. Entenda. Não, eu falei isso aqui uma vez já, mas se você já me ouviu, perdoe se estou sendo repetitivo. Se você não ouviu, ouça. E se você havia ouvido e esqueceu, grave no seu coração.
Não se pode oferecer nada a Deus que não tenha vindo diretamente de Deus. É Bíblia, porque dele, por ele e para, são todas as coisas. É dele, aí você faz através dele, e isso volta para dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Se não veio dele, pode até ser bom, mas é carne. Se não veio dele, pode até ser lucrativo, mas é carne. Se não veio dele, pode até ser prazeroso, agradável, mas é o quê? Carne. Se não veio dele, pode até te fazer feliz. Pode ou não pode? Sim ou não? Mas é carne. E tudo Romanos 8. Olha lá. Portanto, os que estão na carne não podem o quê, gente? Não adianta mesmo. Uzias pensou que agradaria a Deus, mas agradou? Não agradou. E às vezes pensamos que estamos agradando a Deus. É um exemplo. É igual aquelas pessoas, irmãos, que brigam. Pastor, vou trazer para o ministério. Ele fica bravo no ministério que ele está. Indignado, revoltado. O que ele diz? Eu vou abrir a minha igreja. Vou abrir a minha igreja e fazer do meu jeito. Eu já vi pessoas dizer o seguinte: é melhor abrir igreja do que um bar. É melhor que sejam abertas igrejas, porque está ajudando pessoas, porque está salvando vidas. Gente, eu concordo. Desde que esteja o quê? Na visão de Deus. Porque toda pessoa que tem um chamado de Deus, ele tem que cumprir o chamado. E aí da pessoa que não cumpre. Toda pessoa que tem um chamado para realizar uma obra, ela tem que fazer, ele tem que ir. Ele precisa fazer, porque é chamado por Deus. Mas como é que você sabe o princípio da obra? Se o princípio não é santo, não é de Deus, porque Deus é o quê? O que me levou a tomar aquela decisão? Quando eu tomei, eu estava em paz? Quando eu tomei, eu estava bem? Ou eu tomei a decisão quando eu estava revoltado? Ou eu tomei a decisão quando eu estava indignado? Ou eu tomei a decisão porque algo aconteceu comigo, eu não gostei, eu estou revoltado, e eu vou mostrar para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, eu vou mostrar que eu posso, que eu sou, que eu aconteço. Qual é o motivo, o porquê? Aí ele diz o quê? Mas eu estou fazendo para Deus, eu não faço para o homem. Ok, faça para Deus, mas tudo que não vem diretamente de Deus para que eu e você façamos, irmãos, Deus não recebe. Deus não recebe. Por quê? É carne. Puxa, Deus me deu um chamado. Quem é meu pastor? Reinaldo, meu pastor? Eu orei a Deus, Deus me deu um chamado, nós estamos caminhando bem, estamos bem juntos. Mas olha, eu tenho um chamado de Deus. Eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Você me abençoa? Porque eu vou seguir o meu caminho e vou fazer o que Deus está determinando que eu faça. Sair na benção? Sair bem? Sim ou não? Pode ir, Deus é contigo. Vai, Deus vai ser contigo. Agora, esse Reinaldo aí, ó. É porque você não conhece esse Reinaldo aí. Dia que você conhecer quem ele é, você nem vai mais na igreja dele. Dia que você souber, então, peraí. Cadê o princípio de santidade, da presença do Espírito do Senhor? Se não é princípio de santidade, meu irmão, não vai. Não adianta. Não vai, a coisa não vai acontecer, a coisa não vai fluir, a coisa não vai firmar. É como Ló e Abraão. A divisão deles não foi por bênção. Foi por conta do quê? Contenda. E houve contenda entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. O Abraão falou: Ló, não pode haver contenda entre nós. O homem de Deus, ele não é contendeiro, irmãos. O homem de Deus, ele não é briguento. Sabe? Não haja contenda, nós somos irmãos. Escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe a esquerda, eu vou para a direita. O que o Ló deveria fazer? Abraão,
Se eu cheguei até aqui, e se eu conheço um pouco de Deus, quem me ensinou foi o Senhor. Se eu tenho uma certa comunhão com Deus hoje, eu aprendi vendo o Senhor sacrificar. Se eu tenho o que eu tenho hoje, foi porque o Senhor me tirou da Ur dos Caldeus e me trouxe até aqui, senão eu estaria naquela terra pagã até hoje. Se eu alcancei as riquezas que eu alcancei, foi porque eu acompanhei o Senhor e junto com o Senhor eu sacrifiquei ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, escolhe o caminho para onde eu devo ir, ou o Senhor escolhe um e eu vou para o outro. Irmão, se Ló desse esta honra a Abraão, que foi quem o tirou de Ur dos Caldeus, o Ló podia até ter ido para Sodoma, para onde ele foi, mas ele não teria o fim que ele teve. Ele podia ter ido para qualquer parte do mundo, mas aquilo não aconteceria como aconteceu. Por quê, irmãos? Porque Deus seria com ele. O início, o princípio tem que ser como é Deus, e é santo. Ainda que eu faça dizendo, estou fazendo para Deus. É igual eu vim aqui trazer uma mensagem para você, meu irmão. Vou pregar, subir na igreja, vou lá pregar, vou no altar. Mas eu chego aqui, eu estou revoltado da vida. Como diz um conhecido meu, estou envenenado. E chego aqui, irmão, e tal, posso até pregar uma mensagem, que as pessoas vão dizer o quê? Puxa, alguns vão olhar e falar, olha, que palavra. Mas Deus não está recebendo aquilo. Deus não está recebendo aquilo. Por quê? Ele sabe como estou. Faltou um princípio. Espírito Santo, santidade, visão de Deus. Deus não recebe aquilo. Pode agradar os homens, pode satisfazer o ouvido de quem está, irmãos, ouvindo, né? Pode até agradar uma plateia ou um determinado público, mas não agradou a Deus. Vocês estão entendendo o que é estar na carne, sim ou não? Que não é só o que está na carne, irmãos, aquela coisa acusatória, sabe? De olhar para alguém e falar, fulano está na carne pura, carne viva e tal. Não, não é isso. É até as coisas boas que você faz, que eu faço. Ajudar as pessoas é bom ou não é? Sim ou não? Pastor, eu ajudo, sabe? Eu dou sopão, eu busco cobertor, eu ajudo. É bom? Claro, se você puder fazer, faça-o. Mas não adianta, a mesma pessoa que faz isso é a pessoa cujo coração é revoltado com o mundo todo. Na hora dele dar o sopão, recebe o sopão aqui, olha, eu estou fazendo a obra de Deus, mas sair do sopão ali acabou, irmãos. Sair do sopão, ele briga com a mulher, ela briga com o marido, eles brigam com todo mundo, e briga, e discute, e trata todo mundo mal e tal. Peraí, cadê o Espírito Santo aí? A obra que eles estão fazendo não é dirigida por Deus. É dirigida pela consciência que muitas vezes quer fazer o quê, irmãos? Para compensar a quantidade de erros, de falha, para compensar o mal já realizado, eles tentam fazer alguma coisa boa. Mas ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Mas, entenda, somos salvos em Cristo para as boas obras. Você consegue entender isso, sim ou não? Vou explicar. Ninguém é salvo pelas obras que realiza. Mas quando somos salvos em Cristo, somos salvos para as boas obras. Porque o salvo vai ouvir, a fé virá ao coração, e o que ele fará, vai fazer sendo conduzido, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. É isso. Por isso a preocupação de Paulo, você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu? Porque se não tiver, meu irmão, se não houver, podemos estar dentro de uma igreja, fazendo parte de uma denominação, ou de um agrupamento, não sei, de uma denominação, ou algo que não seja denominação. Né? Hoje tem gente para todas as coisas. Tem aquele que acredita que é preciso congregar, a Bíblia nos manda congregar. Tem aquele que acha que não, que ele pode servir a Deus em casa.
Mas para que Deus vai dar pastor segundo a nossa necessidade se a pessoa congrega na casa dela mesma? Eu não entendo isso. Ele é pastora dela mesma, né? Mas se ele quer dessa maneira, se a pessoa entende dessa forma, tudo bem. Depois dê conta a Deus. Eu vejo Deus dizendo: dar-vos-ei pastores segundo as vossas necessidades. Espera aí. Se eu vou dar pastor segundo a necessidade, e a pessoa não quer o pastor, não quer, é pastor dela mesmo, né? Então, tem pessoas para todas as coisas. Agora, se não houver a presença do Espírito Santo, você pode estar dentro daquilo que você mais acredita, mas vai estar distante de Deus. Porque só os que estão no Espírito, ou que estão ligados ao Espírito, conseguem agradar a Deus. Entenderam isso, sim ou não, irmãos? Por isso a preocupação. E nós precisamos ver hoje, será que eu recebi o Espírito? O Espírito Santo? Será que eu recebi? Porque Deus já me deu. Deus já te deu. Diga um amém? Deus já te deu. A questão é, você recebeu? Nós estamos recebendo? Nós estamos aceitando aquilo que Deus nos deu? Ou você está permitindo, irmãos, que as coisas lhe atrapalhem? A nossa mente natural nos atrapalhe. Ele é o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas. Muitas coisas nós não sabemos. Por que não sabemos? Pela falta de comunhão com o Espírito Santo. Por que para tudo Jesus tinha uma resposta? Ah, pastor, porque ele era Deus. Não, ele veio ao mundo como homem. Mas depois do batismo, a Bíblia diz que veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo. E foi dali que ele começou a sua caminhada do que? Na obra, e milagres começaram a acontecer. Sem o Espírito Santo não acontece. Então o que eu e você precisamos? Eu preciso de uma bênção. Não, eu preciso de uma comunhão maior com o Espírito Santo, porque ele vai me conduzir ao caminho dessa bênção. Eu preciso de uma comunhão maior com o Espírito Santo, porque ele me dará sabedoria nessa situação. Eu preciso de uma comunhão maior com o Espírito Santo, porque ele me ensinará como conduzir meu filho, minha casa e minha família nessa circunstância, nessa situação. Todos precisamos. E aí, encerrando, Evangelho de João, vamos lá? Terminamos aqui. Capítulo 16. João 16. Versículo 13. João, Evangelho, tá? Quando o pastor fala Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João é o quarto dos Evangelhos. Capítulo 16, versículo 13. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mas, quando vier aquele Espírito quando a pessoa mente, é o Espírito ou é carne? Então uma mentira pode salvar o seu presente, mas vai estragar o seu futuro. Amanhã, a verdade aparece. Uma mentira pode salvar o seu presente, o seu instante, aquele momento, mas vai estragar o seu futuro. Então o Espírito Santo é da verdade. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda o quê? Verdade. Vai guiar a pessoa na verdade, irmão. Não vai levar nunca para o caminho da mentira, para o caminho do engano, para o caminho, irmãos, do fingimento, para o caminho das situações passageiras da vida. Não, não. A verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabe aquela coisa de você imaginar que hoje você está na presença de Deus e parece que as coisas são mais difíceis? Não é. Não é. É porque quando você entra na presença de Deus e o Espírito do Senhor tem liberdade na sua vida, você passa a enxergar as coisas. Já desejou alguma vez voltar a ser criança? Já ou não? Ou só eu que tenho esses pensamentos? Sei lá, eu acho que eu... Já voltou? Já pensou? Puxa, por quê, irmãos? Quando você era criança, você não vê maldade em nada.
Você não vê maldade em nada. Sabe? Nas coisas ruins você encontra algo bom para fazer. Vá para casa da sua avó. Qual vó? Vó fulana. Ah, não, lá é chato. Aí você fala, vamos, você vai comigo. Ele vai ou não vai? Ele pode ter dito que é chato, mas chegando lá ele não encontra algo bom para fazer? Então da coisa ruim ele encontra coisa boa. Sabe? A pessoa, irmãos, por quê? Porque não enxergávamos a maldade, não enxergávamos as coisas ruins. Víamos tudo com os olhos bons. Mas você cresceu, nós crescemos e passamos a ver, irmãos, e conhecemos o quê? O engano, a falsidade, sabe? A traição dos que estão à volta, a má intenção. Começamos a ver tudo isso. Aí a pessoa chega a dizer, poxa, como eu queria ser criança. E quando você, irmãos, recebe Jesus como Senhor e Salvador e os olhos espirituais se abrem, aí você passa a ver o que acontece dentro do inferno. Porque Deus te dá essa visão. E aí você entende que a sua luta não é contra as pessoas. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas eu estou me lançando contra o próprio inferno. Aí você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, que luta é essa? É o preço de crescer espiritualmente. Você passa a conhecer, a compreender, parece que a luta aumentou, mas não, ela sempre esteve ali, você que não via. Ela sempre existiu, você que não percebia. Ela sempre esteve à nossa volta, nós não sabíamos disso, mas hoje os nossos olhos se abriram. Por isso o Espírito do Senhor nos levará ao quê? A toda a verdade. Ele vai anunciar aquilo que há de vir. Tem situação que você olha, pessoas comuns não percebem, mas você olha imediatamente e vê o quê? É laço. É ou não é? Pessoas comuns falam, para, você é muito crente. Você sabe, você é muito religioso. É muito crente e tal. Você olhou, você já fala o quê? É laço. É laço de morte. É o laço do passarinheiro, é o nó. É o espírito do embaraço. Né? Está amarrado em nome de Jesus. A pessoa amarrado. Você com essas coisas de crente. Pois é. Mas você consegue ver, ela não vê. Aí quando a coisa começa a ferver, quando a coisa começa a ficar difícil, ela olha para você e fala, como você sabia? Alguém te falou e você não me disse nada. Não, quem me falou foi o Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque Ele me mostra as coisas que hão de vir, antes mesmo que elas aconteçam. Porque a sabedoria de Deus é isso, sabe? A sabedoria é a capacidade de prever, a capacidade de julgar corretamente. E a prudência é a capacidade de prever futuros erros. Prudência, capacidade de prever futuros erros. Deus nos dá isso. Me mostra antes mesmo de acontecer. Por quê? Somos conduzidos pelo Espírito. Entendeu a preocupação de Paulo? Recebeu o Espírito Santo? Hoje a pergunta para mim e para você. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Fique em pé, meu irmão. Uma coisa eu lhe digo, e tem que ficar no seu coração. Paulo não foi a Éfeso levar o Espírito Santo para aqueles discípulos. O Espírito do Senhor já estava lá. Ele só precisava o quê? Receber. Às vezes eu e você esperamos uma coisa sobrenatural, que alguém venha, coloque a mão no alto da nossa cabeça, e eu vou sair ali, pulando e tal. Não, não é nada disso. Deus já te deu. O Espírito Santo é seu. É o presente de Deus para a sua vida, que vai lhe conduzir em toda a verdade. Ele só não vai poder nos dirigir, sabe quando? Se nós quisermos continuar vivendo o mundo da fantasia. Sim, porque existe o crente Peter Pan, você conhece? Sim, ele vive na terra do nunca, acompanhado da Sininho. E não quer crescer. Não assistiu Peter Pan, né? Mas é isso.
Ele vive na terra do nunca e não quer crescer. Ele vive na terra do nunca e fala assim, para que eu vou ficar adulto? Às vezes para evitar essas preocupações que hoje nós temos da vida adulta. Para os olhos não verem, sabe? Mas enquanto eu não conseguir enxergar realmente, irmãos, eu não vou atravessar o caminho à minha frente. É difícil andar no escuro. É difícil também caminhar, ter que estar sendo conduzido por alguém. Por isso Bartimeu clamou dizendo, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. É difícil ser levado pela mão das pessoas. E isso só para quem não é sóbrio. Mantenha a sobriedade. O Espírito do Senhor vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Digam amém? Mas quando você orar agora, lembre-se que o Espírito Santo é seu. Não sou eu que vou te dar. Deus já te deu. Deus já te deu. Levante suas mãos ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, obrigado por tua presença sobre a minha vida e pela certeza de que o teu Espírito habita em mim. Diga, manifeste a tua glória neste lugar e enche-me de ti. Faz acender a chama que estava apagada dentro de mim, em minha alma, no mais profundo do meu coração. Diga, meu amigo, Espírito Santo, tenha liberdade. Eu quero estar mais próximo de Deus, mais perto do Senhor, para a tua glória, em o nome de Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração, meu irmão. Porque Paulo, quando chegou naquele lugar, falou para eles do Espírito Santo. Eles foram batizados em nome de Jesus. E Paulo estendeu as mãos sobre eles, eles passaram a falar. Não foi pela unção de Paulo, mas pelo Espírito Santo que ali já estava. Meu irmão, minha irmã, eu creio que você é um discípulo do Senhor. Eu creio, minha irmã, que a senhora é uma discípula do Senhor, que é aquele que guarda os ensinos e se mantém nos mandamentos. Palavra de Cristo, aquele que se mantém nos meus ensinos, verdadeiramente será os meus discípulos. Eu creio que você é um discípulo do Senhor, e eu venho como ministro do Evangelho, e estou em pleno exercício do meu ministério. Estendo as mãos sobre a tua vida neste momento, para que você receba aquilo que é seu. Para que você receba aquilo que é seu. O Espírito Santo do Senhor. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, e enche esse coração que se abre para o Senhor neste momento, enche esse coração que se abre para o Senhor nesta hora, e aviva, porque o fogo tem que vir, meu Deus, de dentro para fora, porque aquilo, meu Deus, que é exterior, é apenas uma chama lançada pelo homem, mas o que é interior vem do Senhor, o que é interior acende. Oh, aleluia! Aleluia! Receba, porque Ele é seu. O Espírito Santo é seu. E conforme o Senhor lhe concede, passe a falar, porque é evidência da presença do Senhor. Deramadas, do regassuribi canto reganala manas, do lemassuri banala manas, soreganala manai. Talvez o homem disse que você não tem direito. Mas quem é o homem para impedir aquilo que Deus quer te dar? Quem são as pessoas para impedir aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida? Quem é o homem para atrapalhar a obra que é de Deus sobre você? Choregamadas, nodegassuribi cantoregamalabadas, suribianderegamalababai. Oh, aleluia! Tu és maravilhoso, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Senhor Santo. Então enche a tua igreja agora, enche os teus filhos, enche de ti, porque as circunstâncias não podem te calar. O que deve dirigir a sua oração agora não é a necessidade que você tem das coisas deste mundo. O que deve dirigir a tua busca agora é a necessidade pela presença do Espírito Santo.
a necessidade da presença do Espírito de Deus. O que deve dirigir a sua busca agora é a necessidade pela presença dEle. Oh, regaço de manalamanai, no demaço de ganamaço, dirica nalamanas. Oh, receba. Aonde você está, meu irmão? Eu sou ministro de Deus. As minhas mãos se estendem sobre a tua vida neste momento. Mas não sou eu que lhe dou o Espírito. Não sou eu que lhe dou. Deus já te deu. Ele é seu. A obra que você está realizando, o projeto que você está idealizando, o propósito que há para a sua vida, só pode ser realizado através do poder do Espírito Santo. O desejo de libertação, o desejo de vitória, o desejo de crescimento, o desejo de mudança de história só pode ser conduzido pela força do Espírito Santo. Então receba. Oh, vem Santo Espírito. Oh, isso. E eles passaram a falar em outras línguas. E eles passaram a profetizar. E eles passaram a dar glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Veja a presença maior sobre você. Veja o que está fluindo no seu interior. Olha o que Deus está fazendo neste lugar. Oh, vejo o rebuliço. Eu vejo o rebuliço do Espírito Santo. Eu vejo o rebuliço da presença de Deus. Só não vai tomar posse se você não quiser, meu irmão. Só não vai tomar posse se a senhora não quiser, minha irmã. Ele é seu, ele é seu. Deus te deu. Presente de Deus. Presente de Deus é o seu Espírito. Presente de Deus é a sua presença. Presente de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Ele é seu, Deus te deu, clame por Ele agora. Espírito, Espírito, oh, aleluia, que desce como fogo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem como em Pentecoste. Oh, encha-me, encha-me de novo. Encha-me de novo. Oh, Espírito. Espírito, Espírito. Espírito Santo de Deus. Que desce como fogo. Vem, vem sobre a minha vida, Senhor. Vem sobre a minha vida. E encha-me de gozo. Se é isso que você quer, meu irmão, se é isso que você deseja, minha irmã, aplique o coração agora. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele está aí. Ele está aí, conduzindo o barco da sua vida, dirigindo a sua história. Ele que diz que não perdeu o controle da sua história. Ele que diz que mantém a caneta da história de sua vida, que continua escrevendo a seu respeito. Oh, Ele que é o Alfa e o Ômega.
que é o princípio e o fim. Aleluia. Desde o início, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Sem a presença do Espírito Santo somos sem forma e vazio. Criação de Deus, mas sem forma e vazios. Não queremos ser vazios, não queremos estar sem forma, mas queremos estar cheio. Enquanto o Espírito do Senhor pairava, ele via a necessidade da terra. Enquanto o Espírito do Senhor pairava, ele via a necessidade da terra. E Deus começou a dizer que haja luz. Haja separação entre luz e trevas. Deus começou a dizer: haja separação entre águas e águas. Haja relva verde sobre a terra. Os céus produzam os luminários. E tudo foi se realizando. O Espírito do Senhor já observou sua necessidade. No momento que tiver liberdade, elas começarão a ser supridas, porque assim diz o Senhor: o meu Deus em riquezas e glórias suprirá todas as suas necessidades em Cristo Senhor Jesus. Através dele elas serão supridas. Encha-se dele, meu irmão. Encha-se dele, minha irmã. Ele está aí. Ele está aí. Escolheu habitar em você. Escolheu habitar em você. Está em você. Do rebandalamadas. Do regassiribandalamadas. Eles oraram em outras línguas. Eles oraram em outras línguas. Não são minhas. Não são minhas, mas são do Senhor. Eles oraram em outras línguas. Onde mais do ifoupe anamanais. Secala mas do icoupias. E néfias flasse deragaçuie. Aleluia. Eregamadas obegamalamanai. Decanto e manamasui decanto. Variedades de língua, meu irmão. Variedades de línguas. Eles oraram. Eles creram. Eles oraram. Recebe, ele está aí. Recebe, ele habita aí. Aleluia, aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Vem, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. E encha-me de novo. Não ande vazio, meu irmão. Não ande vazia, minha irmã. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Senhor. Vem sobre a minha vida e encha-me de gozo. Levante as mãos ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, obrigado pelo Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas eu aprendi que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu,
presente do Senhor para a minha vida é o teu Espírito. Diga: Espírito Santo, muito obrigado. Guia-me, conduz-me no caminho da verdade, no caminho do Senhor, pois em tua presença eu quero estar. Diante do Senhor eu quero andar, em o nome de Jesus. Digam amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo, meu irmão. A presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só duas coisas podem impedir de recebermos o Espírito Santo. Primeiro, incredulidade. Paulo, quando falou, eles creram. Segundo, nós mesmos, através do que, irmãos? Das acusações malignas. Sim, se Deus te deu, quem sou eu para impedir que você receba? Mas o inimigo diz: você não pode. Porque você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro. A Bíblia não nos mostra que Saul, no meio dos profetas, profetizou? Sim ou não? E quem foram os homens para impedir Saul de profetizar? Houve-se até um provérbio dito em Israel: está também Saul no meio dos profetas? Porque agora ele o quê? Profetizava. E quem lhe deu isso? O Espírito do Senhor, que veio sobre ele. Então, gente, tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Ele vai nos dirigir, vai nos ensinar todas as coisas e nos mostrar o caminho, irmãos. E nos mostrar o caminho. Você não estará perdido. Você não estará no escuro. Você não ficará em dúvida. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele já habita em você. Tem falado com você e foi quem te conduziu até aqui hoje. Simplesmente para dizer: eu estou aqui e com você. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus, porque ele é fiel. Glória a Deus.